coração. O momento é um momento tempestuoso, um momento aflitivo para todo o planeta Terra, um momento difícil para todos nós. Mas descansamos o nosso coração e a nossa fé sempre na palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu tenho para o teu coração está no Salmo 107, do versículo de número 23 até o 29, que diz assim: Os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele, o Senhor, manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Verso 27. Andam e cambaleiam como bêbados. Esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta. Acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Que maravilhoso texto! Eu gostaria de basear esta reflexão nesse texto bíblico com o seguinte tema: no mar desta vida. No mar desta vida. Espiritualmente falando, biblicamente analisando a nossa vida, eu e você estamos num barco que está singrando os mares da existência, o mar desta vida. Eu gostaria de chamar a tua atenção para algumas verdades preciosas deste texto que acabamos de ler, Salmo 107, a partir do versículo 23. A primeira verdade é a seguinte: que no mar desta vida, no mar desta vida, repito, Deus nos revela as suas obras preciosas e nos revela as suas maravilhas. É como que alguém que pega um barco, um navio, e vai e parte para uma viagem rumo ao desconhecido. E chegando na voragem do mar, chegando no mais alto deste mar, esta pessoa fica maravilhada com as maravilhas e as obras do Senhor. É o que diz os versículos 23 e 24. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, aqui está falando de um contexto histórico das embarcações mercantes, que não somente buscam alimentos, provisões, mas também levam o seu alimento, a sua provisão, enfim, os seus tecidos, as suas bebidas, o seu mel, o seu néctar, as suas iguarias, as suas especiarias para outros povos. O texto está dizendo: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes obras, esses mesmos veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. De modo especial, a igreja do Senhor, que tem sido alvo do amor, da graça e do poder de Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de números 9 e 10, dizendo que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem tampouco subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diz o verso 10 o seguinte: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra ainda as profundezas de Deus. Então essas revelações gloriosas, pois o texto diz que esses que vão ao alto mar, o Senhor revela as suas obras e as suas maravilhas, e ainda com a seguinte observação: essas revelações acontecem no profundo, nas profundezas de Deus. E somente os espirituais é que podem usufruir desta revelação do sobrenatural de Deus. Mas observe só,
que no mar desta vida, onde Deus nos revela as suas obras e as suas maravilhas, neste mesmo mar da vida, onde Deus, repito, revela as suas obras e as suas maravilhas, neste mesmo mar, ou este mesmo mar, pode, num repente, não é? Ou de repente, ficar do claro para o escuro, do bonançoso para o tempestuoso. E é interessante que isto nos diz o texto, que estes marinheiros, desses navios mercantes que o texto está falando, e que vão a lugares distantes e vão ao alto mar, deixando a sua terra para trás a milhares e milhares de quilômetros, e lá no meio do mar, Deus se revela como Deus todo-poderoso, como Deus maravilhoso, revelando a eles as suas obras e as suas maravilhas. Essa história é a nossa história. Mas este mesmo mar, ele muda de contexto, o cenário muda. No meio da viagem, de bonança, se entra num cenário de tempestade. É o que diz o versículo 25, diz assim: pois o Senhor manda, e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Olha que interessante. De repente, aquela embarcação onde os marinheiros estão contemplando as obras do Senhor, todos alegres, e um dizendo para o outro: olha que maravilha, estamos no alto mar. Observe a serenidade. Olha este vento brando e suave. Quando chega a noite, eles olham para cima, aquele céu de brigadeiro, céu todo estrelado, e deve ser uma coisa lindíssima. Pessoas que têm feito algum cruzeiro ou são marinheiros têm testemunhado que o céu estrelado no alto mar é um cenário inexplicável, de tão bonito, de tão belo que é. Mas interessante, de repente, como eu acabei de dizer, o verso seguinte, que é o 25, o cenário muda. Este mesmo mar de céu de brigadeiro, de vento suave, de águas calmas, este mesmo mar, ele agora vivencia o temporal. E diz que o Senhor manda, ele dá uma ordem ao vento e se levanta um vento tempestuoso que eleva as suas ondas, quer dizer, daquelas águas mansas e calmas, agora ondas bravias, ondas encapeladas. E permitam-me voltar ao início do versículo 25 do Salmo 107. O texto não está dizendo que foi o acaso, não é? O acaso do curso normal da natureza. Também não diz que foi o próprio mar que auto se enfureceu. O mar resolveu: eu vou me enfurecer agora e vou me levantar, e as ondas bravias vão aparecer e o vento vai soprar. Não. Não diz que foi o acaso, e nem tampouco diz que foi o próprio mar que auto se enfureceu. O texto é muito claro dizendo que o próprio Deus, entenda isso, foi o próprio Deus que mandou a tempestade. O Senhor declara, o versículo 25, ele ordena, diz o texto, ele manda. Isso prova que ele está no controle absoluto de todas as coisas. Guarde isto. Todas as tempestades que você for acometido na vida, não põe a culpa no diabo, não põe a culpa em outrem, mas entenda que Deus, por ser soberano, sua mão controla o curso de todas as coisas, e Deus, por ser soberano, ele pode promover uma tempestade, pode autorizar que inicie uma tempestade, porque ele tem propósitos gloriosos à frente para nos ensinar. A terceira verdade que podemos aprender aqui é que a tempestade do mar desta vida, ou no mar desta vida, é muitas vezes aterrorizante. É muitas vezes angustiante. Olha o que diz o versículo 26 e o 27. Sobem aos céus, descem aos abismos,
Aqui está falando da embarcação. Sobem aos céus. É como se a onda pegasse o barco e levasse lá em cima, lá no topo da onda. E de repente estas mesmas águas baixam, a tempestade leva o barco para baixo. Agora diz assim: sobem aos céus, descem aos abismos, e esvai-se-lhes toda a sabedoria. Quando o texto diz: e a sua alma se derrete em angústia, você fica apavorado. Você não sabe o que fazer, porque a embarcação está sendo agitada e jogada para todo lado, sendo arrebatada de um lado para o outro, para cima, para baixo, ao abismo. E aí a pessoa está vendo a própria morte. E aí diz o texto que o coração se derrete nesta hora. Esvais, e diz assim: andam e cambaleiam, verso 27, como ébrios, como bêbados. Significa que a tempestade faz-nos perder o quê? A direção, o caminho, a rota, o curso, a orientação. Toda tempestade na nossa vida promove isso. Nós ficamos desorientados, perdemos o chão, perdemos o rumo. Você já passou por uma experiência assim? Quando uma tempestade desta vida te atingiu? Mas o versículo ainda diz, versículo de número 27, na parte B diz assim: andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. O que significa? Todo aquele aprendizado de navegação desaparece. Tudo que o capitão sabia, que ele aprendeu na instrução de engenharia naval, de navegação marítima, todo o seu conhecimento, zero. Porque ele se utiliza de todos os conhecimentos para tentar vencer a tempestade, salvar a nau e tirar a embarcação daquela tempestade. Mas ele chega a uma conclusão com todos os marinheiros e a tripulação: olha, nossa sabedoria se esvaiu, nosso conhecimento não vale nada. E quantas vezes a gente entra numa tempestade e a gente corre, vou usar esse artifício, nada. Vou entrar por esta porta, nenhuma solução. Vou tentar agora esta outra ideia, também não deu certo. Aí você chega a uma conclusão de que todo conhecimento, todas as forças utilizadas, todas as portas que você pensou que poderia entrar e ter saída, você chega à conclusão que a tempestade está saindo vitoriosa e você não sabe mais o que faz da tua própria vida. Uma quinta verdade, no versículo 28. No meio desta tempestade, diz o texto que todos daquela embarcação clamam ao Senhor. Então clamam ao Senhor na sua tribulação. E Ele, o Senhor, não fica silente. Diz o texto: e Ele os livra das suas angústias. Saiba que por maior que seja a tempestade que você está passando, aprenda esta quinta lição: que por maior que seja a tempestade do mar ou no mar desta vida, a oração sincera fará sempre a grande diferença. Então clamam ao Senhor. Diz o verso 28. Clamam ao Senhor na sua tribulação e Ele desce do céu. Chega naquela tempestade, Ele está dentro daquele barco. Ele levanta a sua voz e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E tudo se faz calmaria e bonança. Eu finalizo essa reflexão com uma sexta verdade no Salmo 107, agora no versículo de número 29 e 30, que diz assim: o Senhor faz cessar a tormenta. Que maravilha! A tempestade não existe mais. Número 2. Acalmam-se as ondas. Você está lembrado que eu citei nos versículos anteriores do Salmo 107
que o verso 25 diz que aparecem na tempestade ondas altas e elevadas. Agora, o Senhor acalma as ondas. Verso 30. Então se alegram com a bonança todos aqueles marinheiros agora, todo aquele povo que está dentro daquela embarcação. Começam a se alegrar, porque a bonança traz alegria. A tempestade, por sua vez, traz angústia. Mas eu quero te dizer que essa tempestade já está passando. O Senhor está dentro do barco para fazer 4 coisas. Vou repetir. Ele vai fazer cessar a tormenta. Número 2. Ele vai acalmar as ondas. Número 3. Ele vai trazer bonança e paz para a tua vida, para o teu coração. E número 4. O Senhor te levará seguro ao destino certo que Ele deseja para a tua vida. E eu finalizo aqui falando sobre isto, esse quarta bênção que o Senhor vai fazer. No verso 30, então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva. Guarde isso. E assim o Senhor os leva ao porto desejado. Nosso barquinho não vai afundar. Chegaremos ao porto feliz. Chegaremos ao destino certo. Chegaremos pela mão do Senhor ao porto desejado. Que Deus te abençoe com esta palavra. E que você seja consolado e confortado com estas verdades da palavra de Deus. Deus te abençoe.